Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Espero que bem. Eu também estou bem. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, porque ontem foi bem corrido. O dia foi cheio ontem. Comecei aquela hora que eu comecei com vocês, quase 6 horas da manhã, e foi até às 11. Mas também, né? Tem dia que a gente é cheio desse jeito mesmo. E tem que trabalhar, não tem jeito, né? A gente tem que continuar aí nosso caminho, nossa jornada, mas sempre com Deus no nosso coração, né? Sempre com Deus caminhando com a gente, Jesus ao nosso lado, nos dando aí amorosidade, gentileza, comprometimento com o nosso trabalho, com as nossas coisas. E o Espírito Santo de Deus aí nos dando força para continuar sempre, né? Vamos fazer nossa oração da manhã. Senhor nosso Deus, gratidão, porque nós iniciamos este novo dia de estudo, conscientes de que agora nos aproximamos diretamente dos relatos sobre a vida de Jesus e da Igreja primitiva. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza na leitura dos Evangelhos e de Atos, para que possamos compreender não apenas os fatos narrados, mas o propósito eterno que o Senhor revela por meio deles. Abre o nosso entendimento, fortaleça o nosso coração e nos ensina a ouvir a Tua voz em cada palavra registrada. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, hoje então nós vamos dar início ao tópico Lendo os Evangelhos e Atos. Depois desse tópico, a gente vai, acho que mais uma semaninha ainda nele, hein? Eu creio eu. A gente aí vai fazer, né, todo o processo da introdução, dentro aí dos Evangelhos. Na verdade, já é a introdução dos Evangelhos e Atos, tá? A gente vai fazer passar por esse tópico. Depois a gente já começa lendo Mateus, tá bom? Então, hoje a gente vai começar, nós vamos falar sobre gênero, tá ok? Os Evangelhos e Atos foram pensados para serem lidos como relatos completos e independentes um do outro, ainda que seu objetivo seja contar a respeito de Jesus e seus seguidores. O principal obstáculo nos evangelhos continua também em Atos. Muitos de Israel rejeitaram a mensagem e promessa originalmente destinadas a eles. Uma chave para entender esses relatos é investigar a reação negativa e o que ela ensina sobre o modo como o povo respondeu a Deus e como ele ainda age para atrair pessoas a si mesmo. Gênero. Os evangelhos têm um gênero paralelo no mundo antigo, chamado de bios. O equivalente antigo do que hoje se conhece como biografia, tá? Então, toda vez que a gente falar bios, biografia. Porém, em vez de se concentrar-se em descrições físicas e delinear a reflexão psicológica e o desenvolvimento pessoal, como fazem as biografias atuais, uma bios destacava os acontecimentos principais que envolviam uma pessoa e seu ensino. Isso é, em grande parte, o que fazem os evangelhos. Os personagens principais são Jesus e Deus, portanto, Jesus executa o plano do Pai. Atos pertence a um tipo diferente de gênero. O livro é um documento de legitimação. Seu objetivo é explicar e legitimar a igreja primitiva e suas raízes. Isso era necessário porque no mundo antigo, o que contava em uma religião era o seu tempo de vida
e qualidade testada pelo tempo. Desde cedo, o cristianismo precisou explicar como podia ser novo e ainda ser digno de mérito. A resposta era que, embora recente quanto à forma, a fé cristã em si era antiga, enraizada nas promessas e alianças feitas com Israel. De fato, o novo movimento não procurou fazer de si mesmo uma nova identidade, mas foi levado em uma nova direção somente quando o judaísmo oficial o rejeitou e expulsou da sinagoga. Com o resultado, segundo o plano de Deus, como Atos esclarece, de que o evangelho acabou sendo levado também aos gentios. Atos conta esta história, uma história que mostra como a promessa de Deus chegou até Roma. Mesmo sendo escritos históricos, os evangelhos nem sempre apresentam uma cronologia exata, uma vez que algumas das suas cenas estão organizadas em tópicos. Por exemplo, o texto de Marcos, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 6. Registra 5 controvérsias consecutivas, as quais Mateus distribui ao longo dos capítulos 8 e 12. Capítulos 8 a 12. Nós vamos parar aqui a nossa leitura, vamos fazer assim a nossa analogia. Primeiro, eu só preciso beber um pouquinho de água. Ontem eu fui na otorrino, eu tô com uma laringite, eu uso muito a minha voz. E ela acha que eu vou precisar fazer fono pra dar uma fortalecida. Mas ela pediu pra fazer um exame pra ver como é que tá minhas cordas vocais. Mas enfim, né? A gente que trabalha com a voz é isso mesmo, não é verdade? Então vamos pra nossa analogia. Como ler os evangelhos e Atos com discernimento. Os evangelhos e o livro de Atos foram escritos para serem lidos como relatos completos, cada um com sua identidade, mas todos apontam para a mesma verdade, Jesus Cristo e a ação de Deus na história. No mundo antigo, os evangelhos pertencem a um gênero chamado bios, ou seja, biografia, mas não uma biografia como conhecemos hoje. Eles não se concentram em aparência física, nem em análise psicológicas detalhadas, mas nos acontecimentos centrais da vida de Jesus e seus ensinamentos. Os evangelhos não foram escritos para satisfazer curiosidade, mas para gerar fé. Jesus é o personagem central, mas ele sempre aparece em plena comunhão com o Pai, executando o plano de Deus. Já o livro de Atos possui outro gênero. Ele funciona como um documento de legitimação. Seu objetivo é explicar como a igreja nasceu, cresceu e se enraizou na história, mostrando que o cristianismo não surgiu do nada, mas está profundamente ligado às promessas feitas a Israel. No mundo antigo, uma religião só era considerada legítima se tivesse raízes antigas e fosse testada pelo tempo. Atos responde exatamente a isso. A fé cristã é nova na forma, mas antiga no conteúdo, pois nasce das alianças e promessas de Deus. Atos também nos mostra algo decisivo. O evangelho não foi rejeitado sem consequência. Quando parte do judaísmo oficial rejeitou Jesus, Deus abriu o caminho para que a mensagem alcançasse os gentios. Assim, a promessa chegou até Roma e simbolicamente ao mundo inteiro. Outro ponto essencial para a leitura dos evangelhos é compreender que eles nem sempre seguem uma cronologia rígida. Muitas cenas são organizadas por temas. Isso explica porque um mesmo episódio pode
aparecer em ordens diferentes em Mateus, Marcos e Lucas. Esse entendimento nos livra de confusão e nos ensina a ler com maturidade, não buscando contradições, mas compreendendo o propósito teológico de cada autor. Amém? Então, essa é a nossa analogia de hoje, dentro aí desse tópico, lendo os evangelhos, né? A introdução dos evangelhos e Atos, que nós iremos percorrer aí ao longo desse semestre, com muita honra, com muita compreensão e dedicação aos ensinamentos que Jesus nos deixou através dos seus apóstolos. Amém? Que hoje nós possamos ter um dia bom. Vamos colocar aí as nossas intenções e que Jesus possa olhar por nós e estar aí direcionando o nosso caminho nesse dia de hoje e por todos os dias aí que a gente estiver caminhando ao longo desse período de ano, de caminho de vida. Vamos continuar orando lá pelo nosso irmão que está no hospital, ainda está entubado, mas a gente tem fé que ele vai ficar bem. Amém? E vamos orar também pelas nossas enfermidades, né? Hoje eu vou colocar aqui minha oração pela minha garganta, pela minha laringe também, que Deus cuide dela, para que a gente possa aí continuar falando, né? Amém? Amanhã temos aula o dia inteiro, vamos usar bastante aí a fala, né? A médica falou assim, descansa um pouquinho sua voz, tá bom, né? Como uma terapeuta descansa a voz, né? Como uma professora descansa a voz. Vai ser difícil, mas a gente tenta, não é verdade? Vamos orar então, meus amores. Senhor amado, gratidão por este momento de aprendizado e por nos conduzir uma leitura mais consciente da Tua Palavra. Colocamos diante de Ti todas as pessoas que estão participando desse estudo, os nomes apresentados, as intenções e os pedidos guardados no coração. Intercedemos por aqueles que buscam compreender melhor a Bíblia, pelos que precisam fortalecer sua fé e pelos que desejam conhecer mais profundamente a Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos acompanhe na leitura dos Evangelhos e de Atos, nos ensinando, corrigindo e transformando. Entregamos esse dia em Tuas mãos e seguimos confiantes no Teu agir. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Que Jesus esteja conosco, que possamos sempre estar aí na Sua presença, honrando o Seu momento, honrando as Suas Escrituras, a Sua Palavra, que possamos sempre estar caminhando para que possamos ter aí dignidade, amorosidade e respeito para com nós e para com os nossos irmãos. Até amanhã. Nos vemos com muito amor e honra. Amém? Tchau, tchau, meus amores.